Senhor presidente, nobres colegas, queria mostrar uma divulgação, um material do governo federal em relação à atual campanha e debate que nós temos visto no Brasil em relação a como funciona a tributação no nosso país. E aí eu queria parabenizar a postura do governo federal em trazer informações importantes e de se apresentar de forma ofensiva, se colocando de forma propositiva numa discussão que muda a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Então, venho falar de um tema nacional porque impacta diretamente a vida das pessoas. Então, aqui, como vocês podem ver, o Instagram do governo federal, recomendo que acompanhem, porque tem muitos materiais informativos sobre essa discussão. E aí, começa perguntando quem paga muito imposto no Brasil. Milionários pagam hoje menos impostos proporcionalmente do que pessoas de baixa renda. Pode passar, por favor. O que o governo está tentando fazer? Justiça tributária, diminuir impostos de trabalhadores e aumentar impostos para super ricos e empresários que não pagam atualmente. Equilíbrio pela renda. Pode passar. E aí aqui uma explicação de algumas discussões. ICMS, reorganizar e deixar mais justa a cobrança de impostos sobre o consumo, inclusive com cashback para pessoas de baixa renda. Imposto zero para quem ganha até R$5.000 por mês e contribuição mínima para quem ganha R$1 milhão por mês. Propostas sobre o IOF, que é o debate que mais tem sido feito. Propostas não afetam a maioria da população, somente os mais ricos. Cobrança sobre aportes da Previdência Privada apenas acima de R$300 mil. São títulos LCA e LCI. São títulos que financiam a construção civil e o setor agropecuário, mas que não pagam impostos sobre lucros. O governo quer taxar 5% apenas sobre os lucros das novas emissões desses títulos. Pode passar, por favor. É justiça tributária. Volta, por favor, Nathalie. Por que eu trago essas informações, nobres colegas? Porque hoje a gente ouve um discurso, porque estão querendo criar mais imposto, porque estão querendo atacar uma parte do país, porque estão dividindo o Brasil, e não é nada disso. A ideia é poder cobrar de quem historicamente não paga nada, sendo que nós, a maioria das pessoas que trabalham nesse país, pagam e carregam o país pagando altas taxas de impostos que, proporcionalmente, é muito mais uma pessoa que recebe um salário mínimo. Uma pessoa que recebe 5, 10, 15, 20 mil reais, ela paga muito mais imposto, né? Hoje, cerca de 30% do imposto de renda, do que alguém que ganha muito dinheiro. E vejam bem, nobres colegas, ninguém está dizendo que a pessoa não vai mais poder ser rica, ou que a pessoa vai deixar de ser rica. Apenas que ela, tendo muito dinheiro, vai ter que contribuir com o desenvolvimento do nosso país. É esse o debate que hoje está sendo feito no Brasil, onde nós poderemos ter muito dinheiro arrecadado para que a gente possa investir em saúde, em educação e para que a gente possa equilibrar um pouco a balança que, historicamente, ela é desfavorável. Ela é mais pesada para a maioria da população que sobrevive com o seu salário e que chega no final do mês e muitas vezes não consegue fechar as contas, mesmo quem recebe um salário um pouco melhor. É difícil manter a casa, é difícil ir no mercado, é difícil pagar as contas. Então, falar de justiça tributária é falar da realidade da maioria dos brasileiros e brasileiras. Por favor, Nathalie, pode colocar sobre o plebiscito. E aí eu queria poder fechar a minha fala falando sobre o plebiscito popular que foi lançado semana passada. A vereadora Rose comentou sobre participação social. Eu gosto muito de plebiscito e referendo. Acho que os governos poderiam fazer mais plebiscito e referendo, inclusive para poder consultar a população sobre diferentes assuntos, para que a gente possa colocar diferentes opiniões na rua e possamos debater os assuntos junto com a população, que é ela que vai ser impactada. Então, foi lançado um plebiscito popular para poder consultar a população sobre o que ela acha em relação a essa proposta de taxação dos ricos e também a diminuição da jornada de trabalho, que são dois assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros e brasileiras. A gente sabe que o povo trabalha muito a vida inteira e muitas vezes não consegue aproveitar o fruto do seu trabalho, muitas vezes não consegue nem se aposentar e também trabalha pra caramba para a maioria do seu salário e para imposto. Então, as perguntas, e aí deixo esse site como sugestão, que ele tem várias informações, temos algumas urnas cadastradas
cadastradas já na nossa cidade, para quem quiser votar, mas também a votação pode acontecer a nível virtual, né, para quem quer opinar sobre esse importante assunto. Então, é um plebiscito que diz respeito sobre os principais temas que hoje impactam a vida dos brasileiros e brasileiras, que eu acredito ser muito importante as pessoas poderem dar a sua opinião, porque nós precisamos debater como mudar a vida real das pessoas que trabalham, para que as pessoas tenham dignidade e possam aproveitar os frutos do seu trabalho. Portanto, o plebiscito é uma importante medida para finalizar, senhor presidente. Importante medida para consultar a população, vai até setembro. Aqui na nossa cidade vamos ter vários movimentos sobre isso. Eu vou participar dessa discussão e dessa articulação com os movimentos para a gente poder levar para os bairros e para as pessoas poderem participar, que vai impactar diretamente. Esperamos que o governo federal, e precisamos pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para que façam mudanças que de fato beneficiem a maioria da população e não uma minoria historicamente privilegiada que quer continuar mandando no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Vereadora Sandra Boneto, prejudica.